encontro 5 no dia 14 de dezembro. É a nossa penúltima aula antes do Natal. Não esqueçam de comprar o presente do professor, tá? Minha camisa é G. Minha calça é 42, tá? Só gosto de coisa cara, não vem com coisa vagabunda, não. Vagabundo eu mesmo compro. O presente tem que ser caro. Brincadeira, viu, pessoal? Brincadeira essa parte. Vamos começar aqui a nossa resolução de exercício. Hoje nós vamos falar sobre regulação gênica, modelo de Operon. E aí, ao longo dos exercícios, quem tiver com dificuldade pode ir parando e conversando. E aqui já fica meu apelo. É muito mais gostosa a aula quando vocês interagem, quando vocês conversam, não quando vocês ficam todos aí em silêncio e eu só vendo letrinhas e alguns rostos, né? É muito entediante para a gente. Então, vamos tentar tornar a aula o mais suave possível. Deixa eu compartilhar a tela. Pessoal, o que vocês estão vendo aí? Só para eu saber que mudou aqui tudo. O que vocês estão vendo aí? Agora está no questionário. Está no questionário? Então tá. Então já está aqui no Google também. Vamos lá. Hoje o assunto é regulação gênica. Aí eu já parto do princípio que a parte de tradução vocês já aprenderam na disciplina de Biocel. Então, ou vocês precisam revisar isso? Vamos só pegar uma... Vou pegar aqui só para vocês lembrarem. Então, nós temos a informação, toda a informação, né? A informação de todos os organismos vivos, armazenada em uma molécula de DNA. E esse DNA aqui é o responsável por controlar as atividades celulares. Então, ele funciona como uma central de comando, de onde partem as informações para cada atividade que a célula vai realizar. E como é que funciona isso? Como é que quando eu falo parte as informações, eu estou falando do quê? Eu estou falando do processo de transcrição, que é a síntese de um RNA, aqui em verdinho, a partir da informação do DNA. Então, se faz uma síntese de uma molécula complementar aqui ao DNA, que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois ele será traduzido pelos ribossomos, né? E tradução o que é? Vai ser lido, interpretado, e a partir dessa informação do RNA mensageiro, sintetizada uma nova molécula, que é a molécula de proteína. Tá? Esse processo de síntese de molécula de proteína a partir da informação do RNA mensageiro é conhecido como tradução. Olha as etapas aqui, ó. Onde eu posso interferir? Onde que eu posso fazer algo que interfira no processo de produção da proteína? Porque a proteína ela tem lá os diferentes papéis, enzimático, tem o papel de sustentação, de locomoção, de receptor, de sinalização. Então aqui ó, já é a ordem, né, que veio de cá. Sendo que daqui a ordem vai cumprir o seu papel, seja lá qual for na célula. Como é que eu posso interferir aqui? Vamos pensar que aqui seja uma enzima que vai digerir
o alimento lá, um determinado alimento. Ou uma lipase, por exemplo, que vai digerir lipídios. Então, ela está sendo produzida, vai digerir lipídios. Como é que eu faço para impedir a produção dela? Onde eu posso regular? Olha aqui, olha as diferentes etapas. Eu posso regular isso nesse processo aqui, ó. Se eu impeço que ocorra o processo de transcrição, aqui, ó, aqui é a duplicação, é aqui. A transcrição, se eu impeço que ocorra o processo de transcrição, eu impeço que fabrique RNA mensageiro, que sintetize RNA mensageiro, e se não tem RNA mensageiro, não vai ter a tradução. Aí, se por acaso sintetizou o RNA mensageiro, eu consigo impedir que ocorra o processo de tradução se tiver algo que não deixe o mensageiro se ligar aos ribossomos. Então, se tiver alguma outra molécula que se ligue ao RNA mensageiro, impedindo com que ele se ligue aos ribossomos, não vai ter a proteína. Então, eu posso regular na síntese do RNA mensageiro, posso regular na síntese, perdão, no processo de tradução, que já está o mensageiro, impeço que ele se ligue. E também eu posso regular aqui, ó, na proteína. Algo pode se ligar à proteína deixando ela inativa, né? Pode ter alguma etapa aqui que inative essa proteína e que só ative ela em resposta a determinado estímulo. Então, ela já ficaria sintetizada, poderia ficar sintetizada e armazenada, estocada dentro da célula, e só liberada caso tenha esse estímulo, né? E aí nós temos exemplos de secreções que são reguladas, como nossos neurotransmissores, que já estão sintetizados lá, as proteínas bonitinhas, mas eles estão em vesículas que são liberadas na fenda neural em resposta a um determinado estímulo. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para mostrar que tem diferentes etapas, diferentes momentos, que pode ser regulada a atividade de uma proteína, né? Que vai desde a sua síntese ou até mesmo depois que ela foi traduzida, pode ter processos de regulação. Hoje nós vamos focar neste processo aqui, ó. Tá? Vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhes em genética molecular. Mas como nós estamos falando de genética bacteriana e de regulação gênica, e a bactéria é um modelo para a gente entender um pouco o funcionamento da genética, ou seja, como um todo, há partes que vão se sobrepor aqui e na biologia, lá na genética molecular, que vocês vão ver mais adiante. Então, sobre a síntese proteica. A síntese proteica é aqui, ó, síntese proteica. Esse processo que vai desencadear na proteína. O RNA transportador contém uma sequência de nucleotídeos complementar ao códon. E o códon já disse onde está, o RNA mensageiro, que é denominado anticódon. E aí eu tenho certeza que o Flavião lembra disso, né? Aqui tem. Né, Flavião, você lembra como é que ocorre a leitura do RNA mensageiro no ribossomo, não lembra? Ocorre de quantos em quantos Passei nucleotídeos? muita raiva disso aí. Então, olha aqui, ó, de quantos em quantos? 1, 2, 3. Então, o RNA mensageiro ele vai sendo lido de 3 em 3 nucleotídeos. E esses 3 nucleotídeos que vai sinalizar para um aminoácido ou que vai sinalizar para o término, a gente chama de códon. E quando ele sinaliza para o aminoácido, esse aminoácido é trazido pelo RNA transportador, que está aqui representado aqui, ó. E no RNA transportador tem uma sequência de 3 nucleotídeos que é complementar ao códon, que vai parear perfeitamente aquele determinado códon. E essa sequência é denominada anticódon. Então, o códon está onde? No RNA mensageiro. E o anticódon aonde? No RNA transportador. E o RNA transportador faz o quê? Transporta o aminoácido até o ribossomo aqui, ó, que está traduzindo um RNA mensageiro. Então, aqui está correto.
A informação contida no RNA mensageiro é lida em trincas de nucleotídeos, denominadas códon. Acabamos de falar sobre isso. O processo de tradução envolve 3 diferentes moléculas de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal. Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui nós estamos vendo o processo de tradução, que é a síntese da proteína. Temos o RNA mensageiro, que é o que traz a informação de determinada proteína. Temos o RNA transportador, que traz o aminoácido. E aí eu te pergunto, e o RNA ribossomal? Onde que ele está? No ribossomo, né, professor? Isso, ele faz parte da estrutura do ribossomo, né? Então, essas 2 subunidades que nós estamos vendo aqui, representadas de bege ou marrom, né? Ela é composta de proteínas ribossomais e RNA ribossomal. Então, nós estamos falando que tem 3 tipos de RNA envolvidos no processo de tradução. Então, também está correta essa daqui. Vamos ver essa daqui, hein? Cada ribossomo bacteriano é composto por 2 subunidades ribossomais, a menor, 30S, e a maior, 50S, que são montadas na região do nucleolo. E aí? A região do nucleolo tem o papel de montar ribossomos? Sim, tem. Mas o nucleolo está presente em organismo procarioto? Não. E nós estamos falando de bactéria, né? Se nós estamos falando de bactéria, não existe região do nucleolo. Perfeito? Esta aqui é a alternativa incorreta. A síntese proteica, também conhecida como tradução, é a produção de um polímero de aminoácidos a partir da informação contida em um polímero de nucleotídeo. Então, aqui é um polímero de aminoácidos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um desses 8 aminoácidos é um monômero, que vai se ligar um ao outro, formando esse polímero aqui, que é a proteína. E aqui, ó, que é o RNA mensageiro, cada nucleotídeo é um monômero, que vai formar esse polímero aqui, que é o RNA mensageiro. Então, está correto. Alguma dúvida aqui? Então, vamos para a questão número 2. A informação genética de todo organismo vivo é armazenada na forma de DNA, que funciona como uma espécie de central de comando, controlando o seu funcionamento. Esse processo de fluxo de informação pode ser regulado ou interferido em diferentes etapas. Pensando nas etapas que ocorrem no fluxo da informação genética do DNA até a proteína, assinale a alternativa incorreta. Se houver interferência na síntese do RNA transportador, o processo de tradução pode ser prejudicado em relação ao transporte de aminoácidos? E aí, Flávio? Pierre, repete de novo, professor. Ah, você não estava prestando atenção em mim, né, mano? Eu estava ouvindo, mas eu estava fazendo a segunda coisa aqui. Ah, então larga essa segunda coisa e vamos fazer a primeira coisa que é aqui. Eu perguntei, se houver interferência na síntese do RNA transportador, o processo de tradução pode ser prejudicado em relação ao transporte de aminoácidos? Opa! Pode, então vamos ver a segunda aqui, ó. Se impedir o acesso da RNA polimerase, qual é o papel da RNA polimerase? Qual é o papel da RNA polimerase, pessoal? Esse time dá raiva. Você bota para ligar o microfone, não liga. Ela é começar a síntese, não é, professor? A síntese, ó, RNA polimerase, ela sintetiza RNA. Então, ó, aqui a síntese de RNA mensageiro, ó, quem que vai fazer? RNA polimerase. Então, a RNA polimerase é a enzima
que vai ler o DNA e sintetizar uma fita complementar de RNA, né? Então, essa é a RNA polimerase. Então, se a gente impedir que a RNA polimerase, ou seja, a enzima que vai sintetizar o RNA, acesse a informação contida no DNA, o processo de tradução será regulado negativamente, ou seja, não ocorre. Então, se eu impedir que essa enzima acesse a molécula de DNA, eu vou impedir que a molécula de RNA seja feita. Então, eu regulei negativamente, eu inibi o processo de síntese de RNA. Está correto. Se impedir que o RNA mensageiro se ligue à subunidade ribossomal, a informação que está contida nesse RNA não vai ser traduzida, porque a estrutura responsável pela tradução é o ribossomo. Também está correto. A síntese de RNA mensageiro é uma maneira de inibir a expressão da proteína correspondente. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que se eu sintetizar o RNA mensageiro aqui, ó, de determinada proteína, eu vou inibir a sua síntese? É isso mesmo? Ou eu vou favorecer a sua síntese? Se eu tenho RNA mensageiro, eu favoreço ou eu inibo a síntese de determinada proteína? Favorece. E favoreço. Então, essa daqui está furada, né? O processo de síntese proteica pode ser regulado em diferentes momentos, desde a transcrição de um determinado gene até a tradução do RNA mensageiro no ribossomo. Tá certo. Então, a D é a alternativa incorreta. A impressão que eu tenho, pessoal, é que vocês não estão na mesma página que eu. E eu só vou saber a real se vocês conversarem comigo. Então, vamos lá. Sobre a regulação da expressão genética, assinale a alternativa incorreta. Quando eu falo expressão genética, o que seria isso? Síntese de RNA mensageiro, síntese de proteína, tá? É assim que a informação que está no DNA se expressa. A informação dos nossos genes vai se expressar. A transcrição do RNA mensageiro pode ser regulada por mecanismos que reprimam ou que induzam esse processo. Ou seja, eu posso ter mecanismos que favoreçam a formação do RNA mensageiro pela RNA polimerase ou que prejudiquem, que dificultem, que inibam. Isso está correto. Tá? E nós vamos ver mais adiante no modelo do Peron. Existem mecanismos que vão promover a síntese e outros que vão inibir a síntese do RNA mensageiro. As células possuem mais informações genéticas do que estão utilizando em determinado momento. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Basta pegar em qualquer célula nossa, a informação genética que está nela é total. Em cada célula nossa tem informação do nosso corpo todinho. Só que em determinado tipo de célula, teremos expressão de umas proteínas e outras proteínas. E é isso que torna cada célula especializada em determinado papel. O conjunto de informações que estão sendo expressas ali são diferentes. Deixa eu só avisar que já já eu retorno. Os genes constitutivos são transcritos e traduzidos constantemente, de forma não regulada. Então, assim, pessoal, algumas proteínas só vão ser necessárias em determinados momentos. Como, por exemplo, aquelas proteínas que estão relacionadas à síntese do peptídeo insulina, né, que é o hormônio insulina. Elas vão estar ativas nas células do pâncreas que produzem insulina. Nas outras células do nosso corpo, que não tem esse papel de produzir insulina, esse gene não vai estar ativado.
Assim como os receptores, os fotorreceptores, né, que conseguem captar a luz e transmitir esse sinal através de impulso nervoso até o cérebro, estão localizados aonde? No nosso olho, porque ele tem esse papel. Mas no gene da nossa pele, na célula da nossa pele, também tem as informações para esses pigmentos, né, para esses pigmentos que vão captar a luz. Mas por que não é expresso lá? Lá é inibido, porque a célula da epiderme tem um outro papel. E é assim que funciona no organismo como um todo. Se a gente pensar em bactérias, a mesma coisa. A bactéria, ela vai expressar determinado gene se tiver precisando dele. No entanto, alguns outros genes são necessários o tempo todo. E esses genes que são necessários o tempo todo, como os próprios genes para as proteínas ribossomais, eles são expressos de forma constitutivas. Então a gente fala que gene constitutivo são aqueles que são transcritos e traduzidos de forma constante. E se a gente for analisar a expressão deles, vai ver que elas seguem o mesmo patamar, que elas estão sendo produzidas de formas constantes ao longo de todo o ciclo. Meu herdeiro veio falar oi aqui para vocês. Fala bom dia. Bom dia. Sabe o que eles estão aprendendo hoje, filho? Inglês. Não, não é inglês não. Regulação G. Agora o papai precisa de silêncio, tá bom? Vocês já estão no 3? Já está na questão 3. Então vamos lá. Então, os genes constitutivos são aqueles que são constantemente transcritos e traduzidos. Por outro lado, aqueles genes que só são transcritos e traduzidos em resposta a determinado estímulo ou em determinados momentos são chamados de genes regulados. Então, essa aqui está correta. A repressão da produção de um determinado RNA mensageiro irá regular a atividade da enzima correspondente. Então, determinado RNA mensageiro que vai codificar uma proteína com papel enzimático, se ele não for transcrito, ele não poderá ser traduzido. Então, isso aqui está correto. Regular a tradução proteica é um mecanismo que evita o desperdício de energia da célula, uma vez que não serão produzidas moléculas desnecessárias. Está correto aqui. Onde? Comemos bola em algum lugar aqui, ó. Vamos lá. Ah. Aqui, ó. A repressão da produção de determinado RNA mensageiro, ele vai regular a atividade da enzima correspondente. Ele vai regular, na verdade, a tradução da enzima, não a atividade. Aí aqui eu confundi vocês e me confundi também, porque nós acabamos de falar no início dos diferentes momentos que pode ser regulado, né? Cadê? A tradução. Vamos lá. Que pode ser regulado determinada gene. Então, nós podemos regular. Cadê aquela figurinha? Aqui. Pode regular a produção dela, mas também pode regular a atividade dela aqui. A questão poderia ser um pouquinho mais clara, né? Ela foi um pouco obscura. Não, por que eu estou saindo aqui? Então, vamos para a questão 4.
Na transcrição do RNA mensageiro, pode ser regulado basicamente por dois mecanismos, de repressão e indução. Na repressão, o mecanismo regulador irá inibir a transcrição de um determinado gene. Já na indução, o processo de transcrição será ativado ou induzido. Então, se eu vou reprimir, o mecanismo que regula determinado gene vai inibir a transcrição. E se eu vou induzir, ele vai ativar. Dessa forma, regulando a produção do RNA mensageiro, regula-se também a síntese das proteínas correspondentes. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Verdadeiro? É verdadeiro, né, Flávio? Se você regula a produção de RNA mensageiro, você regula a produção da proteína. O modelo do operon, agora vamos pegar aqui os operons, né? Vamos definir primeiro o que é um operon. Um operon, pessoal, eu acho que eu tenho aqui também. O modelo do operon, ele foi construído por Monod e Jacot, né, o Jacot e Monod, e eles verificaram em bactérias que alguns genes eles são expressos em conjunto e que eles estão sequencialmente na molécula de DNA. Então, na hora que eu transcreve um, vai transcrever o outro e vai transcrever o outro. Porque eles possuem apenas uma região reguladora. Então, são vários genes, aqui, ó, são vários genes estruturais e uma única região reguladora. Então, esse é o operon. Então, o que seria o operon? Uma sequência de nucleotídeo, lá do DNA, que vai codificar diferentes genes estruturais e que todos eles possuem a mesma região reguladora. Eles compartilham a mesma região reguladora onde vai se ligar a enzima da RNA polimerase. Então, a RNA polimerase se liga aqui e ela vai fazendo a transcrição. Ela vai transcrever o primeiro, vai transcrever o segundo e vai transcrever o terceiro. Então, os três genes serão transcritos juntos no mesmo RNA. E depois eles serão traduzidos em três proteínas diferentes, né? Que são mais três proteínas diferentes envolvidas em um mesmo processo. Este é o modelo de operon. Então, vamos lá. Na região reguladora do operon estão os sítios promotor e operador. Sendo o sítio promotor a região onde a RNA polimerase vai iniciar a transcrição. E o sítio operador vai sinalizar para parar ou prosseguir com a transcrição de genes estruturais. Vamos olhar aqui, ó, cadê? Vocês estão vendo... O que vocês estão vendo aí? Porque eu estou mudando a tela aqui, eu quero ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. O que vocês estão vendo, gente? Flávio, o que você está vendo aí? Espera aí que tá tudo preto. Espera aí. Agora voltou. Sítio operador ou finaliza para eu prosseguir com a transcrição dos genes estruturais. Então aqui, ó, tá mostrando os genes estruturais. Isso aqui todo é operon. Espera um minutinho. Então, o operon ele consiste nessa região reguladora e os genes estruturais. Na região reguladora tem o sítio de ligação da enzima
polimerase, que é o sítio P, e a região operadora, que vai fazer o quê? Ela vai sinalizar ou para fazer a transcrição ou para inibir. Aqui, ó, vai se ligar uma molécula, imagina só, se liga uma molécula aqui, ela vai barrar que a enzima polimerase passe. É como colocar um obstáculo. Ela não consegue prosseguir. Se você tira o obstáculo, ela consegue prosseguir. Aqui ainda tem um sítio ativador, que é algo que pode influenciar nesse processo de transcrição, como, por exemplo, aumentando a síntese, né? Fazendo com que a enzima sintetize mais genes do que ela estava fazendo sem a molécula ligada na região ativadora. Isso nós vamos ver mais adiante. Vamos voltar para o questionário. Então, na região reguladora do operon estão o sítio P e o sítio O. O sítio P é a região de ligação da polimerase, correto? E o sítio O vai ligar ali um repressor que vai sinalizar para prosseguir ou para parar, né, a transcrição de determinado gene. Está correto. A estrutura do operon consiste de uma região reguladora e da região transcrita. Correto, né? Então, região reguladora e a região transcrita aqui. Quando eu mudo de tela, muda para vocês na mesma velocidade? Sim. Tá bom. Os genes de um operon compartilham uma mesma região reguladora. Dessa forma, todos os genes são transcritos em uma única molécula de RNA mensageiro. Tá correto também. Em um operon, um conjunto de genes que atuam em uma determinada tarefa são agrupados em uma mesma região codificante. Está correto. Então, os genes aqui que atuam em conjunto em uma determinada tarefa, eles estão numa mesma região codificante. Ó. Então, o amarelinho é um gene, o azul é outro gene e o verde é outro. Eles todos estão numa mesma região codificante. Nem todos os genes de um operon são transcritos em conjunto. Algumas vezes, um pode ser inibido. Isso daqui vai justamente contra a definição de operon. Porque quando a gente olha no operon aqui, ó, só o sítio de ligação da polimerase é aqui. Se ligou, ela vai transcrever 1, 2, 3. Sempre vai transcrever os 3 juntos. Não tem como transcrever o primeiro, pular o segundo e ir para o terceiro. Ela já está aqui na maquinaria vinda. Tá? Então, a alternativa incorreta é a letra E. 5, 6. No cromossomo bacteriano, e aí quando eu estou falando de cromossomo bacteriano, ele é linear ou ele é circular? Exatamente, ele é circular, tá? O cromossomo bacteriano é circular. Os genes para a produção das 3 enzimas envolvidas na captação e utilização da lactose, ó, agora já estamos falando do operon LAC, estão sequências e são reguladas em conjunto. Sobre o operon LAC, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá ver o funcionamento do operon LAC. O operon LAC, gente, ele tem a região reguladora e a região estrutural. A região estrutural tem o gene Z, que é o da beta-galactosidase, responsável pela quebra da lactose. Tem o gene Y, que é o da lacpermease, envolvida no transporte da lactose para dentro da célula. E tem o gene A, que é da transacetilase, que vai metabolizar outros disacarídeos, que não a lactose, tá? E é chamado de LAC-A. Então, está envolvido tudo neste metabolismo da lactose, do açúcar. Aqui na região reguladora, nós temos o sítio P, onde se liga a enzima, tem o sítio operador, onde vai ligar a molécula repressora, e tem o gene regulador aqui, ó, uma região que pode aumentar
o processo de transcrição. Papai, Oi. assim, aquela vez não era eu que estava fazendo gargueiragem, era minha avó. Então tá, filho. Era assim. Deixa o papai concluir aqui, filho. O modelo do Operon é um modelo de indução. Isso quer dizer o seguinte, que na presença do substrato, e aí no caso o substrato é a lactose, eles vão ser expressos. Na ausência do substrato, na ausência da lactose, os genes serão reprimidos, inibidos. E existem diferentes situações que isso pode ocorrer. O açúcar principal utilizado pelas bactérias é a glicose. Então, na presença da glicose, ela vai utilizá-lo como a fonte primária de energia. Então, em um ambiente que tenha glicose e que não tenha lactose, ele vai tirar a energia dele da glicose. Em um ambiente, e os genes, perdão, da lactose não serão expressos nesse ambiente que não tiver lactose. Em um ambiente que tiver glicose e tiver lactose, ele vai ainda utilizar a glicose como fonte primária. No entanto, a presença da glicose vai fazer com que os genes responsáveis pelo metabolismo da lactose, ou seja, os genes do Operon-Lac, sejam expressos em pequenas quantidades, porque a lactose está presente, ela vai induzir a expressão dos genes do Operon-Lac. Caso a glicose esteja ausente e a lactose presente, os genes vão ser induzidos também, mas dessa vez serão induzidos em grandes quantidades, graças à proteína que vai regular, né? Que seria a proteína CAP, que regula a expressão. Então vamos mostrar. Parou aqui, travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Meu computador travou. Aqui travou também a imagem. Só sua voz. Tá de boa. O áudio aí. Travou tudo. Que coisa linda, hein? O que aconteceu aqui? Não consigo fazer nada aqui. A qualidade abaixou. Hã? A qualidade abaixou. Travou tudo aqui. Eu não consigo nem mexer na minha tela, no meu mouse não mexe. Eu não consigo descompartilhar. Sérgio foi hackeado. Foi. Então vamos seguir aqui no Operon só para vocês entenderem. Então, quando está a glicose presente, o Operon-Lac ele pode estar ativo ou não. Quando que ele vai estar ativo? Na presença de lactose. Porque a própria lactose, ela vai se ligar ao repressor, impedindo com que ele se ligue ao sítio operador. Então, olha aqui, a azulzinha a lactose está presente, se liga ao repressor e impede que ele se ligue ao operador. Se a lactose está ausente, o repressor não se liga. Perdão, a lactose. E uma vez que o repressor não está ligado à lactose, ele consegue se ligar aqui à região operadora. E quando ele se liga na região operadora, ele impede com que o gene seja transcrito. Está aqui representado pelo X. Tá? Na presença de glicose, a expressão dos genes Operon é baixa quando a lactose está presente. Por quê? Por causa da proteína CAP. E é isso que eu estava querendo mostrar para vocês. A CAP, quando ela precisa da adenosina monofosfato, do AMP cíclico, para se ligar a esse sítio CAP aqui. Se não tem o AMP, ela não se liga. E quando que não é interessante ela se ligar?
quando a glicose está presente. Então, a glicose está presente, não tem necessidade de aumentar a expressão dos genes do operon-LAC. Então, a glicose vai regular a concentração do AMP cíclico. Então, conforme diminui a concentração de glicose, aumenta a concentração do AMP. E quando aumenta a concentração do AMP, ele se liga à CAP, e ele ligado à CAP, ele consegue se ligar aqui no sítio de ligação da CAP e aumenta a produção de RNAs mensageiros do operon-LAC. Isso sempre na presença da lactose. Deixa eu ver, gente, se eu consigo. Estou achando que eu vou ter que desligar e ligar novamente. Então, já volto. Segura as pontas aí, gente. Retornei, pessoal. Vocês estão aí ainda me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá jóia. Então vamos lá, voltar agora para a questão. O LAC-Z, o LAC-Y e o LAC-A são os genes estruturais presentes no operon-LAC. Vou botar aí. Correto. Né? Foi o que a gente acabou de ver. O modelo do operon-LAC é um exemplo clássico de operon de repressão, com a presença da lactose reprimindo a expressão gênica. Eu estou falando aqui, então, que os genes que estão envolvidos no metabolismo da lactose, eles vão ser reprimidos na presença da lactose. Isso não faz sentido, né? Porque eles são necessários quando a lactose está presente. E o operon-LAC é um exemplo de operon de indução, né? Então, essa é a alternativa incorreta. Em ambientes contendo a glicose e a lactose, as células vão metabolizar preferencialmente a glicose. No entanto, como a lactose está presente, vai ocorrer a transcrição dos genes de operon, do operon-LAC, só que em baixas quantidades. Então, sempre que a lactose está presente, ocorre a Gente, tem um cara batendo aqui no metal, mas vocês conseguem escutar? Não. Parece um pica-pau, cara. Tá aqui lá na minha janela. Então, em ambientes que contêm lactose, os genes do operon-LAC sempre vão ser expressos, mas eles podem ser expressos em mais ou menos quantidade.
Quando a glicose está presente, eles vão ser expressos em menor quantidade. Quando a lactose não está presente, aí eles são expressos em grandes quantidades, porque é a lactose que vai ser a fonte de energia. Em um ambiente em que a lactose não está presente, não ocorre a transcrição dos genes do operon-lac. Perdão, que a lactose não está presente, não ocorre a operação aos genes LAC. Verdade, então se a LAC não está presente, aqui, ó, o repressor se liga. Quando a lactose não está presente, o repressor se liga ao sítio operador e os genes não são expressos. Correto. Em um ambiente onde a lactose está presente e a glicose ausente, os genes do operon-lac são transcritos em grande quantidade, favorecendo o metabolismo da lactose. Correto. 7. Sobre o funcionamento do operon-lac. Na ausência da lactose, o repressor LAC se liga ao operador, lá na região regulatória, e facilita a ligação da subunidade sigma da RNA polimerase, permitindo a transcrição dos genes? Não, é justamente o contrário. Então, aqui, ó, na ausência da lactose, o repressor se liga ao operador. Se ele se liga ao operador, ele vai impedir o quê? A ação da enzima polimerase. Na presença da lactose, a própria lactose vai se ligar à proteína repressora, causando a liberação da proteína repressora do operador, permitindo assim que a polimerase se ligue à região reguladora e transcreva os genes do operon. Correto. A proteína ativadora catabólica CAP tem o papel de ativar a transcrição dos genes de operon-lac, aumentando a transcrição dos mesmos quando o CAP-AMP cíclico está ligado à região reguladora. É aquilo que a gente falou agora há pouco. O AMP cíclico, a concentração dele, é regulada pela presença da glicose. Então, quanto mais glicose, menor a concentração do MP. Quanto menor a glicose, maior a concentração do MP. E quanto maior a concentração do MP, mais CAP-AMP vai formar. E aí formou um CAP-AMP, vai se ligar na região regulatória do operon-lac, aumentando assim a transcrição dos genes. Né? Isso tudo, lembrando, tem que estar na presença de lactose. Né? Que na ausência de lactose, o repressor vai se ligar ao sítio operador. O operon-lac é indutível, porque na presença da lactose, induz a expressão dos genes responsáveis pelo seu metabolismo. Correto. Essa é a definição de operon indutível. Né? Induz a transcrição dos genes relacionados àquele processo. A ligação da proteína ativadora catabólica à região reguladora é dependente da concentração do MP cíclico, que tem sua concentração regulada pela presença da glicose, havendo aumento na concentração do MP com a diminuição da glicose. Correto, a gente falou isso agora há pouco. E vamos para a 8ª e última questão. Agora nós vamos falar sobre o operon do triptofano, que é um exemplo de operon repressor. Então, diferente do indutor, que só está expresso na presença de determinada substância, o repressor funciona ao contrário, ele está ativo o tempo todo. Então, no modelo do operon repressor, neste caso do aminoácido triptofano, né, o triptofano está expresso o tempo inteiro, então vai sintetizar o triptofano o tempo todo. Só não vai sintetizar triptofano caso ele esteja presente no meio, porque daí utiliza esse aminoácido que já está disponível, ao invés de sintetizar o dele. Assim economiza energia. Nesse caso, o próprio triptofano, né, vai interferir neste processo. Então, nós temos aqui a proteína repressora de triptofano. Ela vai inibir, ou seja, vai se ligar na região operadora, quando? Quando o triptofano estiver presente, porque o triptofano se liga a essa proteína e esse conjunto se liga ao operador. Então, sempre que tiver na presença do triptofano, será reprimido o processo de transcrição dos genes envolvidos na síntese
desse aminoácido. Então, vamos voltar agora para a questão. O operon triptofano é um operon repressível, tendo os genes estruturais reprimidos até que sejam ativados pela presença do triptofano. E aí? Verdadeiro? Tendo os genes estruturais reprimidos até que sejam ativados pela presença do triptofano. O triptofano, esse aminoácido, ele vai inibir, não é? Ele vai reprimir. Então, a presença dele vai ativar ou vai reprimir? Vai reprimir. Vamos continuar. Quando a concentração do triptofano está em excesso, tem muito triptofano, a célula vai precisar sintetizar? Não. Então, o próprio triptofano vai agir reprimindo, como um correpressor que vai se ligar à proteína repressora e esse conjunto se liga à região reguladora. O operon triptofano se expressa quando os níveis de triptofano estão baixos e é reprimido quando eles estão altos. Correto. Então, só vai precisar sintetizar o triptofano quando estiver baixo. Quando ele está alto, não. O complexo repressor triptofano se liga à região reguladora, lá no operador, impedindo a síntese de grupo de genes que vai codificar as enzimas biosintéticas do aminoácido triptofano. Exatamente. Está ligado ao regulador atuar. E que sintetize os genes envolvidos na síntese do triptofano. O operon triptofano, encontrado nas bactérias E. coli, é formado por uma região reguladora e por um grupo de genes que codificam enzimas biosintéticas do aminoácido triptofano. Então, vamos olhar aqui o operon triptofano, a região reguladora e os genes, aqui no caso 5 genes, que estão envolvidos na síntese do aminoácido triptofano, correto também. Com isso, pessoal, a gente encerra a resolução de exercício de hoje. Eu já vou liberar para vocês as atividades referentes ao metabolismo bacteriano e, em seguida, o dos vírus, né? Eu já vou disponibilizar o material dos vírus hoje e as atividades também. Lembrando que semana que vem é o nosso último encontro antes do Natal. Já vão fazendo as atividades, pessoal. Fiquem em dia para não deixar tudo para a última hora, porque senão vai acumular muito. Tá bom? Eu vou parar a nossa gravação. Deixa eu achar aqui onde que para a gravação. Né? Parar a gravação.